Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal do Instagram, bom dia, pessoal do YouTube. Como vocês estão? Pessoal, aqui mais um dia de quadro do Negociação em Foco. Aqui nós discutimos estratégias negociais imobiliárias para que você consiga chegar à meta de vender um imóvel por mês, né? Todos os meses. Então hoje nós trouxemos um tema aqui para vocês que tem muita necessidade do corretor conhecer no dia a dia, porque é uma questão que todo mundo pergunta: quem vai comprar imóvel, quem vai vender imóvel, sempre tem essa necessidade de saber de antemão o que precisa ser pago, né? Então hoje nosso tema é como calcular as despesas que meu cliente vai ter. O que é que ele precisa pagar de fato, né? Quais são essas despesas? Então, primeiro de tudo, que a gente precisa entender, o que são custas e emolumentos de cartório? Quais são os documentos que você precisa apresentar para fazer esse cálculo? Então, vamos lá. Custas e emolumentos, né? Para quem não sabe, é uma legislação que traz a formatação dessas custas. A Constituição Federal, para quem não sabe, né, que são as custas e emolumentos de cartório, para quem não sabe, a Constituição Federal ela determina que lei estadual regulamente a cobrança dessas despesas em cartório. Então, o que acontece? Aqui no estado de São Paulo, é a Lei 11.331 de 2002, que traz todas as especificações de valores. Quais são esses valores, né? Cada estado tem a sua competência de criação de lei mesmo estadual. E cada estado também tem uma formatação de tabela. Então, eu vou me atentar a falar do estado de São Paulo, só que saibam que cada estado tem um tipo de legislação que rege as normas. Por que isso? Quando a Constituição Federal ela fala das serventias extrajudiciais referente à cobrança dessas custas e emolumentos, ela fala o seguinte: cada estado tem a obrigação de criar lei para essas custas. Então, esses emolumentos são direcionados para os cartórios, seja ele de notas e de registro de imóveis. Como nós estamos falando de imóveis, eu vou falar especificamente desses dois cartórios. Tem outros cartórios, né, registro civil, tem protestos, pessoa jurídica, né, civil de pessoa jurídica. E também cada um é uma tabela específica. O cartório de notas tem uma tabela, o registro de imóveis tem uma tabela. Então, tem essa diferenciação. E aí, o que acontece? Os cartórios, eles são delegações, né? O oficial, ele ingressa na titularidade do cartório mediante concurso público. Então, toda regulamentação vai ser mediante lei. E aí depois tem as normas de cada estado, né, que também fala de como é o procedimento interno de cada serventia, tá? E o que acontece? Por que o corretor de imóveis, então, tem que saber sobre isso? Muitas vezes, na prática, se não a grande maioria, perguntam assim para os corretores: quanto que eu vou gastar, afinal de contas? Quanto vai ficar a minha despesa? A gente sabe que tem despesas outras que são do vendedor, tem despesas específicas que são do comprador, e tem essas despesas de cartório que, via de regra, em relação à despesa do dia, ela é do comprador, a despesa dessa negociação específica, tá? Então, como que funciona? Se a gente falar de custas, né, e despesas de um modo geral, por exemplo, o vendedor ele tem que cumprir todas as despesas até o momento
da efetivação daquele compromisso de venda e compra. Então, eventualmente, se ele tem despesas abertas, né, de outras taxas, tributos com o imóvel ou da pessoa física, ou se ele é um vendedor pessoa jurídica, tudo isso é em relação ao vendedor. Então, até aquele momento do fechamento da venda e compra, quem paga essas despesas é o vendedor. Porque são despesas relativas ao imóvel, né? E isso tudo é desenhado na negociação. Quem que vai pagar o quê, tá bom? E aí, eu já ensinei muitos corretores de imóveis a fazer esse cálculo. Porque assim, no momento da venda e compra, o comprador vai ter que pagar o ITBI, a escritura, ou despesas relacionadas ao contrato de financiamento, que ele substitui a escritura pública, né? Ele tem força de escritura pública por lei. E o que acontece? O comprador ele vai pagar essas despesas, ele vai pagar o ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, qualquer operação de venda imóvel aí, a título oneroso tem o pagamento do ITBI. Nós temos a despesa com a escritura em si e a despesa com registro posteriormente. E o registro ele pode ser tanto da escritura como do contrato de venda e compra, do banco, né, o de financiamento que tem força de escritura pública. Então, gente, o que acontece? Qual que é o melhor momento para você apresentar essas despesas para o cliente? Quando você está negociando e ele pergunta para você, que é corretor, quanto que eu vou gastar? Como que eu faço essa conta? Qual é o custo total que eu tenho? Certo? E assim, a gente tem que pedir para a pessoa o carnê de IPTU e a certidão de valor venal. Algumas cidades, ela tem o valor de mercado. Por exemplo, cidade de São Paulo, capital, tem, e tem outras cidades do interior que também tem. Por exemplo, a Americana, que é onde eu estou, e onde a nossa imobiliária fica situada, ela tem esse valor de mercado. Quer dizer, nós temos assim, qual que é a base de cálculo então? Eu tenho valor venal, eu tenho o valor de mercado e eu tenho o valor da própria negociação. Pela tabela de custas, né, os cartórios fazem como? E as prefeituras fazem como? O ITBI e as despesas de cartório, de escritura e registro, elas são com base, a faixa que você aplica, né, na tabela, elas são com base, tem como base de cálculo o valor maior. Então, por exemplo, quando você está ali negociando, para você saber, de fato, qual é o valor, você tem que fazer justamente isso. Qual é a base de cálculo e desses valores, qual é o maior. Tudo bem? E, sabendo qual que é o maior, você vai conseguir falar para o seu cliente quanto que ele vai gastar de escritura, de TBI e de registro. Como a título de exemplo e de dica, né, para vocês, o que eu falo? Sempre faça cálculos e avise o seu cliente que são valores aproximados. Por que isso? Porque às vezes na hora do registro ou na hora da escritura são necessários outros documentos. Por exemplo, na escritura pública, o cartório de notas ele vai pedir o quê? Ele vai pedir documentação atualizada, certo? Certidões de nascimento, se for solteiro, de casamento, se for casado, certidão de óbito, se alguém tiver falecido. E esses documentos, eles têm que ter eles estão num período de tempo, certo? Que precisa ser respeitado para o cartório aceitar. Então, às vezes, isso também vai gerar um custo adicional na hora de lavar a escritura ou na hora de fazer o registro. No registro, eventualmente, tem outras averbações que são necessárias na matrícula. Então, se você conhece a matrícula, se você sabe ler uma matrícula, você vai saber como fazer esse cálculo, baseado na matrícula e nos dados que estão lá. Por exemplo, se tem uma averbação para fazer, um cadastro, um estado civil, ou qualquer outra coisa que seja necessário naquele momento para fazer o registro. Então, isso pode dar uma alteração de valor, tudo bem?
Por isso que é importante que vocês não falem a certeza que é esse valor, porque pode ser que haja divergência, então você não se comprometeu com o valor exato, tudo bem? Você tem que fazer essa diferenciação, esclarecer isso para o seu cliente, porque se lá na frente você falou um valor muito abaixo e tiver uma diferença, e você não tiver trazido aí uma introdução de que essas despesas são de forma aproximada, você pode ter alguns problemas com essa pessoa, tudo bem? Então, façam essa questão ser, de fato, bem explicada, para que o cliente entenda que pode haver essa divergência, tá? E assim, como eu disse, tem vários valores que os vendedores e os compradores pagam. Por exemplo, o vendedor ele também tem que pagar a comissão. Via de regra, quem paga comissão é o vendedor. Pode ser o comprador a pagar essa comissão do corretor? Pode ser. Isso vai ser pré-determinado na sua negociação. Então, são coisas que você também precisa alinhar, são premissas de alinhamento mesmo, tá? Você tem que alinhar isso desde o início para ficar tudo preto no branco e seu cliente não ter nenhum problema. E assim, por que eu preciso, saber fazer? Qual que é o benefício que isso traz para mim? Se eu for corretor de imóveis e estou lá fazendo a negociação. Se você falar para o seu cliente que você não sabe fazer o cálculo, isso gera, de certa forma, uma instabilidade para você, de não passar segurança para o seu cliente, porque a análise de custos e emolumentos e outras despesas que seu cliente precisa saber faz parte do trabalho do corretor. Então, qual que é o benefício? Você vai gerar segurança jurídica para o seu cliente, para ele confiar ainda mais em você. E quando essas despesas são bem calculadas e você apresenta isso, e lá na frente, na hora de fazer a escritura, fazer o registro, você trouxe a informação mais exata possível, nossa, isso vai fazer toda a diferença para você. Porque ele vai falar assim, olha, o corretor sabia, porque poucos corretores sabem fazer esses cálculos, tudo bem? Então, aprenda de verdade como faz e fale para o seu cliente o que você está fazendo, como que funciona, a tabela do registro, a tabela da escritura, onde você olhou, qual é a faixa. E isso vai gerar uma confiança ainda maior entre você e o seu cliente, né? Seja ele proprietário, seja ele comprador. Então, é muito importante que vocês, de fato, aprendam a fazer essa conta, né? E assim, um exemplo, né? Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo. Eu estou negociando um imóvel de 500 mil reais, vamos chutar aqui um valor. Ele tá sendo negociado por 500. Aí você fala assim, eu já falei aqui para vocês, qual que é a base de cálculo? Então a base de cálculo vai ser ou o valor venal, ou o valor de mercado, ou o negocial, né? Tem, como eu disse, tem cidades que tem 3 valores diferentes. E aí, você vai falar, e agora, né? Faço o quê? Qual que eu sigo? Sempre olhe o valor maior dessa negociação. Se é o valor da negociação, se é o valor do mercado, se é o valor venal. Tem algumas cidades que, então, não tem esse valor de mercado, tá bom? Aí, o que você faz? Eu preciso calcular o ITBI. Então, vamos imaginar que nessa situação apresentada, o valor do ITBI, o valor de mercado e negociação ali são próximos, mas ainda o de negociação é maior do que o de mercado e o venal. Então, eu dei o exemplo do valor de 500 mil reais. Esse valor de 500 mil reais tem uma faixa de tabela, você vai pegar lá na tabela de tabelionato de notas, tá? E vai olhar a tabela, como ela é divulgada todos os anos atualizada, né? No início do ano, hoje, por exemplo, é dia 13, e provavelmente ela já foi alterada, eles costumam alterar no dia 7, dia 8 de janeiro de cada mês, de cada ano, né? Ela vira a tabela todo ano em janeiro. Aí lá na tabela do tabelionato de notas, que é o órgão competente para fazer a escritura pública, você vai olhar na faixa de preço. Então, por exemplo, tem lá imóveis de, sei lá, 50 mil a 150 mil, 200 mil a 300 mil, 400 a 500, 501 a 600. Então, se o nosso está na faixa dos 500 mil e é o valor maior,
dentre todos os valores apresentados. Então você vai pegar esses 500 mil reais e vai aplicar na tabela para achar o valor da escritura, certo? Tem alguns estados que muitas vezes eles já têm até um valor tabelado assim que nem é muita coisa, só que via de regra é por faixa de preço da negociação, tudo bem? Então achei lá o 500 mil, eu vou olhar lá no final, vocês vão ver na tabela, normalmente ela tem a especificação para onde vai, para onde é direcionada essas custas. Então, por exemplo, para o oficial fica uma porcentagem, para o Tribunal de Justiça vai outra porcentagem, para a Santa Casa outra porcentagem. Então tem vários, dentro de uma tabela tem vários campinhos lá que cada um é direcionado, só que aí você vai aonde? Lá no último campo da faixa que você tá? Então você vai lá no último campinho, olha o último valor que está lá, aquele é o valor da escritura. E aí, como eu disse, às vezes pode ter certidões que o cartório vai pedir para o cliente, por conta da necessidade de ter documentos atualizados. Então isso pode aumentar um pouquinho o valor, só que daí é uma cobrança de outro cartório, porém o Notas faz esse serviço muitas vezes de trazer, de conseguir essas certidões atualizadas para o cliente para facilitar a vida dele, e a sua de corretor, que acaba não tendo que ficar se deslocando entre um cartório e outro. E aí você aplicou, aí vamos dizer assim, você pode até jogar alguns valores a mais a título de, para deixar um pouco mais alinhado, que seja um valor mais aproximado possível ainda, porque você já vai ter conhecimento de quais documentos a pessoa tem desatualizados, né? Então você tem esse papel também de verificar o que tem na matrícula, quais documentos a parte tem que não estão atualizados, pedir atualização, e aí você já consegue fazer uma pré-análise dos valores que a parte vai ter. Então aí você achou o valor da escritura lá no último item da tabela do cartório de notas, né? Que no caso são escrituras com valor econômico, porque existem escrituras que não têm valor econômico. Como nós estamos falando de uma aquisição onerosa aqui de venda e compra, ela ela entra nessa tabela de com valor econômico. Aí você pode se perguntar assim, então quer dizer que se for uma doação que é a título gratuito, eu não aplico nessa tabela? Não, você também aplica uma escritura de doação para fins de cobrança de custas e emolumentos, ela não nós não vamos falar em título gratuito, né? Porque o ato da doação sim é título gratuito, mas na hora de cobrança da escritura tem o valor específico do valor da doação, né? Aí é outro tipo de imposto, que é o ITCMD, que também pode existir ali, tá numa faixa de isenção, tá? Então é assim que funciona. Aí você já tem então uma prévia do valor de escritura pública. Nós vamos passar então aqui, a partir desse momento, para registro, tá? Lá no registro de imóveis, é uma outra tabela, tá? Que também é da legislação específica. Cada estado, novamente eu repito, cada estado tem a sua legislação. A Constituição Federal permite que os estados regulamentem essa questão de custas de cartório, de serviços notariais e registrais, né? Que são extrajudiciais. E na tabela de registro, você também vai ver qual é o valor maior, tá? Para poder justamente aplicar também na faixa. E a faixa do Notas para o registro de imóveis, ela muda, ela não é a mesma tabela, é uma outra tabela. E aí pode ser que haja alteração, inclusive na delimitação mesmo da base de cálculo. Por exemplo, se no Notas fala de 100 mil a 200 mil, às vezes no registro de imóveis está lá de, sei lá, 150 mil a 300 mil, o valor da operação. Então, pode haver essa diferença, não se preocupem, porque é diferente mesmo, mas aí você tem tabelas diferenciadas para você aplicar, tá? E aí você vai fazer o mesmo procedimento, você vai analisar qual é a faixa do valor maior e vai fazer por esse valor o cálculo dos emolumentos. Então, o que acontece? Ali você já vai ter, existirão já dois valores para você passar para o seu cliente, que é o valor do quê? Do cartório de notas para fazer a escritura e do registro de imóveis. Lembrando que contrato de financiamento bancário, o banco que cobra, normalmente tem banco que cobra 1.500, tem banco que cobra 3.000 reais, depende da política do banco.
esse valor ele é pago diretamente para o banco. Como ele tem força de escritura pública, o banco chama de realização de contrato mesmo. Então, é assim, como se fosse uma escritura, só que feita pelo banco, então eles cobram esse valor, que muitas vezes, é até mais caro que o próprio cartório de notas, só que isso não é opcional. Daí, nesse caso, você não pode optar de sair do banco e fazer uma escritura. Por que não? Porque o financiamento é feito todo no banco, e esse documento já serve de escritura pública, então você não tem que fazer uma nova escritura, tá bom? Por isso que nesse caso não vai mudar, tá? Então, assim, como fazer é dessa forma que eu expliquei, né? Você tem lá a tabela do tabelião de notas, a tabela do registro, e um detalhe, que também pode mudar no cálculo. Por exemplo, você... Na cidade que você está atuando, como tabela estadual, os dois são tabelas estaduais, né, tanto do notas quanto do registro de imóveis, as cidades, o cartório dele é cobrado o ISS, né, da prestação de serviço na cidade. Porque, por exemplo, você que é corretor, você paga ISS para prestar um serviço na cidade que você está, certo? Ok. Só que esse valor é repassado lá no cartório, é repassado para o cliente. Então, quando você for fazer o cálculo da escritura ou do registro, você tem que saber qual é o ISS da cidade que você está trabalhando, onde vai ser feita a escritura e onde vai ser feito o registro, tá? Por quê? Porque as cidades, elas costumam cobrar de 2% a 5% de ISS do cartório, e esse custo é repassado para o cliente. Então, às vezes aumenta lá 5% no valor do cálculo do final para o seu cliente. Outra coisa importante que vocês têm que saber. O cartório de notas, essa escritura que você está trabalhando do imóvel, ela pode ser feita em qualquer cartório de notas do país, independentemente de onde está localizado o imóvel. E aí você vai perguntar, como que funciona isso? Eu sigo valores de base de cálculo da cidade do imóvel ou é do cartório? Isso pode ser uma dúvida que surja. Sempre você vai usar a base de cálculo o valor do imóvel, lembrando sempre que tem o valor negocial, algumas cidades de mercado e todas as cidades têm o valor venal, né, que é atribuído pela prefeitura. Então, nesse aspecto, você tem que ficar atento que, se eu posso fazer escritura em qualquer estado, qualquer cidade, eu vou usar a base de cálculo do imóvel, lembrando, negocial, mercado ou venal, o que for maior, e vou aplicar na tabela. Se eu for no tabelião de notas, se eu estou em São Paulo, por exemplo, eu vendo um imóvel aqui, mas eu quero, por algum motivo, lavrar a escritura em Santa Catarina, por exemplo. Eu vou usar a base de cálculo, todos os valores do imóvel, e vou aplicar na tabela de Santa Catarina, tá? Então, a tabela do estado, onde eu vou lavrar a escritura, que vai valer, mas a minha base de cálculo é sempre baseada no imóvel. O registro de imóveis já não tem essa possibilidade. Por quê? Porque você vai sempre registrar na matrícula e no cartório de origem do imóvel. Então, se eu estou em Americana, por exemplo, eu tenho que usar o registro de imóveis daqui, se o imóvel que eu estou negociando é daqui, mesmo que eu tenha feito a escritura em outro estado. Tá tudo bem? Eu posso fazer... O cartório de notas é um cartório de livre escolha, o registro de imóveis já não é. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso para você não passar o valor errado, porque você vai falar assim, eu estou em São Paulo, então, assim, se eu for fazer a escritura em Santa Catarina, eu vou passar o valor de São Paulo? Não, você vai passar o imóvel de Santa Catarina, o valor da tabela de lá, do notas, e não do registro do notas de São Paulo, só a base de cálculo que vai ser daqui. Aí você pode se perguntar assim, e se eu não tiver a base de cálculo em mãos? Como que eu faço o cálculo? Pessoal, não tem jeito. Vocês precisam ter uma base de cálculo para fazer os cálculos dessas despesas para o seu cliente. Seja a escritura, seja o registro, seja o ITBI.
Se eu não tiver nada, aí o cliente não quer me mandar IPTU, o cliente não quer não sei como achar valor venal, eu não sei como pegar valor de mercado, faz o seguinte, na hora da negociação, que você como corretor já trabalhou em cima da precificação do imóvel, você já sabe quanto é o valor do imóvel, você já tem essa noção, porque você como profissional tem que saber quanto vale o imóvel de verdade, e não é o valor que o proprietário quer, é o valor que você precificou, porque você é o especialista, certo? Então você vai lá, você já vai saber que aquele imóvel vai custar 500 mil reais, seguindo o nosso exemplo, ele vai custar 500 mil reais. Você sabe que a probabilidade de venda dele nesse valor é alta. Então, o que vai acontecer? Se eu já sei esse valor e o cliente não te passou outras informações, não te trouxe valor venal, você não sabe como pega o valor de mercado, então você usa como base de cálculo o valor da negociação, esse valor que você já vamos dizer, precificou para o seu cliente, pelo menos você vai ter uma ideia. E lembrando sempre da transparência. Fale para o seu cliente, olha, eu não tenho outros valores. Como o valor é sempre o maior, e você não me passou um IPTU, uma certidão de valor venal, não tem o valor de mercado, eu vou seguir pelo valor de negociação e estou te dizendo que isso aqui é um valor aproximado, tá? Isso é um dever de informação, é um dever de transparência que você tem com o seu cliente e isso também gera segurança jurídica entre as partes, né? Entre você e o seu cliente, tá bom? Então avise que você está fazendo com base no que você tem, mas que são valores também aproximados, de qualquer forma é sempre valor aproximado. Mas nesse caso você tem que reiterar com o seu cliente que esse valor é um valor aproximado justamente porque você não tem outras bases de cálculo para você saber qual delas é a maior, certo? Outro ponto fundamental. Como que eu posso descobrir a base de cálculo se meu cliente não me deu? E eu não quero só tomar como base o valor da negociação, da precificação que eu já fiz do imóvel. Como que eu faço? Lá no site normalmente nos sites das prefeituras, você consegue emitir tanto IPTU, como certidão de valor de mercado, né? E certidão de valor venal. Então, se o seu cliente não passou, você pede uma primeira vez, né? Você está ali conversando com ele, negociando. Se ele de toda forma não passar para você, você tem condições de pesquisar isso na prefeitura da cidade do imóvel que você está trabalhando. Ou pelo menos a grande maioria das prefeituras tem como você emitir via internet, no site, de forma gratuita essas certidões. O IPTU, gente, é aquela capinha que tem as informações de metro quadrado de construção, metro quadrado de terreno, o endereço, né, o endereço de correspondência, quanto é o valor por metro quadrado do imóvel, quanto é só a construção, quanto é só o terreno, e aí você vai chegar no valor total. Você vai somar a construção mais terreno e vai ver o valor total, que ali é o valor venal. E algumas cidades também que tem o valor de mercado, você consegue puxar essa certidão pela internet no site da prefeitura, o que facilita muito. Então, se o cliente não tem interesse de passar, porque assim, o que eu vejo muito na prática acontecer? Às vezes o cliente não tem assinatura de exclusividade com o corretor, né? Então, isso faz com que o cliente fique um pouco inseguro em te passar certos documentos, tá? Mas não se preocupe, se você for um corretor especialista, que você consegue identificar e como achar as coisas, porque na prática, você trabalha e faz tudo o que você precisa fazer, então, você consegue, de fato, entender onde pesquisar, como buscar, para você aplicar para o seu cliente da melhor forma possível, tá bom? Então, fique atento a isso, porque é muito simples conseguir esses documentos. Então, às vezes, não força a barra com o seu cliente, principalmente quando você não tem exclusividade com ele, o que, na minha opinião, não é o modo mais correto de trabalhar. A gente precisa buscar trabalhar com exclusividade com o cliente, para você ser realmente um intermediário da negociação único, e você será
o porta-voz do seu cliente proprietário, né? Você falar por ele em todas as situações e inclusive levar para o comprador sempre de forma exclusiva o imóvel do seu cliente, tá? Então aí, se ele não te passar essa documentação, você tem meios de fazer isso de outra forma, tudo bem? E assim, se por hipótese vocês não conseguirem fazer o cálculo, qual é uma forma que você tem de conseguir fazer o cálculo aproximado? Ah, eu não consegui, mas eu preciso levar para o meu cliente. Eu falo assim, saiba fazer, procure saber fazer. Seja você, corretor, um especialista em conseguir trazer todas as informações para o seu cliente, de custos que ele vai ter. E aí, quando eu falo de custos de escritura, registro e TBI, veja só, esses são custos do comprador. Mas, para você saber quais são esses custos do comprador, você precisa de informações passadas pelo vendedor, que é o cliente proprietário. E aí você tem a ponta do proprietário e a ponta do comprador. Você tem que saber explicar coisas para o vendedor, por que você está pedindo aquele documento, que é justamente para que você possa fazer esse cálculo, e para o comprador, que a hora que ele perguntar para você quanto vai ficar a despesa dele, você já sabe. Por que às vezes a pessoa precisa saber antes? Num financiamento imobiliário, por exemplo. Muitos financiamentos incluem o valor das despesas de cartório no financiamento. Se o cliente não sabe quanto vai custar, ao menos aproximado, ele não vai saber quanto que ele tem que pedir a mais de financiamento e saber se ele vai conseguir se enquadrar para financiar a parte do imóvel que ele precisa, mais despesas de cartório. Então, essa é a importância, entendeu? De você saber fazer o cálculo. Mas se eu não souber de jeito nenhum, vai até o cartório e pede um orçamento. O cartório de notas, com base em valor de negócio, ou valor de mercado, ou valor negocial, também sempre que for maior, ele pode te passar o orçamento de quanto vai ficar a escritura. O registro de imóveis, a mesma coisa, né? Então você vai ter que... Só que aí, veja só, você vai ter mais um trabalho, porque você poderia saber fazer e já fazer ali na frente do seu cliente, ele já vai sentir uma baita de uma segurança em você, porque você está apresentando para ele ali na hora, já olha na tabela tudo certinho que você tem que fazer, né? Já se você sabe aonde olhar na tabela, se a tabela é 1, a 2, a 3, a 4, 2 de imóveis, aonde você olha na tabela de notas. E aí, se você precisar ir no cartório, olha só, se você não sabe, você vai ter que se deslocar até o cartório para pegar as informações. Muitas vezes o escrevente não vai falar com tanta precisão, por quê? Porque o cartório de imóveis, normalmente, ele não gosta que você chegue lá no balcão e fale assim, ah, você pode ver para mim se isso aqui vai dar certo? Por quê? Porque ele não pode se comprometer com você de que o que ele está falando é real. Por quê? Ele só consegue ter essa certeza na hora que você dá ingresso no documento dentro do cartório para registro. Antes disso, não tem como o cartório passar com precisão nada do que você precisa fazer, nada. E os emolumentos são calculados de forma aproximada. Só que o cartório tem o dever sim de informar para você qual que é o valor aproximado daquilo que você está querendo registrar, tá? Ou escriturar, no caso de escritura pública. Bancos, para você saber, às vezes você trabalha com consultores, né, que tem algumas empresas que fazem consultoria imobiliária e eles são representantes externos do banco, né, são alguns agentes que fazem esse tipo de trabalho. Eles também sabem falar para você cada banco quanto que cobra. Tem banco que cobra 3 mil, tem banco que cobra 2 mil, tem banco que cobra 1.500, depende. Cada banco tem uma estruturação interna para habitacional, e aí eles vão trazer essas informações aí para ajudar nessa composição de cálculo e você poder passar para o seu cliente. Mas lembre-se, o mais importante é que você, corretor de imóveis, saiba fazer essas contas, saiba onde pesquisar, saiba como procurar, tá? Não deixe para outras pessoas fazerem isso por você. É uma diferenciação de mercado você também saber fazer cálculos, entender o sistema registral imobiliário, entender o sistema notarial,
para que você consiga, de fato, atender o seu cliente da melhor forma possível. Então, as tabelas, elas, se você por uma pesquisa simples na internet, você encontra as tabelas de cada estado para você aplicar. Mas assim, se você souber o conceito básico de como fazer, achar uma base de cálculo e aplicar na tabela, e onde que eu vou enquadrar esse conceito de aplicação na tabela, se é com valor, sem valor, porque como os estados, cada um regulamenta de um jeito, pode ser que numa tabela do estado de São Paulo seja um jeito, Santa Catarina seja de outro, Minas Gerais esteja de outro, Goiás seja de outro, Bahia, e assim sucessivamente. Mas se você conhecer a base, você consegue calcular em qualquer cartório. Em qualquer um, você consegue achar a base de cálculo e aplicar nas tabelas, tá? Por isso que a base nesse caso de apresentação para o seu cliente, essa estrutura de base que você tem que ter conhecimento, é super importante para que você consiga fazer a operação em qualquer lugar do país, tá? Às vezes o seu cliente está fora, né? Não pode assinar aqui, ele está em outro estado, o vendedor, por exemplo, aí você tem que fazer uma escritura em outro estado e trazer para registrar no lugar do imóvel, né? Eu vou trazer numa oportunidade, vou falar do e-notariado também, qual que é a possibilidade, se tem custo, se não tem, pode haver. Então, se tiver em estados diferentes, né, como que dá para fazer tudo isso. Então, conheçam a legislação e, mais do que isso, entendam como realmente você aplica na tabela essas informações. Não adianta nada você só saber como achar o valor venal, né, a base de cálculo, que a base de cálculo nada mais é do que é uma forma de identificação até do sistema tributário mesmo. Qual é a base de cálculo? Isso base de cálculo é um termo bem tributário mesmo, né? Tudo que a gente paga de imposto ou de tributos, paga de emolumentos, é sempre com base numa base de cálculo, tá? Não tem como fugir. O ITBI, a prefeitura vai cobrar sempre pelo valor maior. Então, se você tem um valor lá negocial de 500 mil, conforme no nosso exemplo, você vai saber se na cidade é 2, 3, 4, 5% de ITBI. Você vai pegar a base de cálculo e vai falar, olha, cliente, o valor do ITBI da sua negociação vai ficar X reais, tá? Então, isso ajuda muito na hora da negociação, porque a gente tem que ter celeridade para fazer negociação. Não dá para você falar assim para o seu cliente, não sei, eu vou pesquisar. Tá? Você pode fazer isso? Pode, mas tem algumas coisas que são muito base. Então é importante que você conheça, saiba aplicar, leia a matrícula, entenda para saber o que precisa ser atualizado lá, também para você aplicar. Porque, por exemplo, averbações. Aí eu tenho que fazer a averbação de casamento, porque o vendedor era solteiro, agora ele casou e agora ele está vendendo casado. Quanto custa essa averbação? Se você souber ler a tabela de registro de imóveis, você já vai lá localizar, você sabe que tem que fazer uma averbação de atualização do Estado Civil, pronto, o seu cliente já sai feliz e satisfeito, porque você passou pelo menos um valor aproximado, ele sabe o que ele precisa fazer para ter dinheiro, ele já sabe onde ele vai buscar dinheiro, ele sabe o quanto que ele vai gastar. Às vezes ele não está contente porque ele acha que ele vai gastar muito, às vezes, a hora que você traz o valor nem é tanto assim, né? Você gerou, ele tá com aquela expectativa alta de um valor muito alto, de nossa, um desperdício de dinheiro, e nem vamos entrar nesse mérito aqui, quem concorda com o valor de cobrança de emolumentos ou não, enfim, isso aqui a gente não vai discutir, mas pelo menos você vai passar essa segurança para o cliente e ele vai saber quanto que ele vai gastar, ele vai ter segurança e vai sempre voltar com você, né? A gente não busca vender um imóvel por mês. Como que a gente vende um imóvel por mês? A gente tem que criar relacionamentos, a gente tem que fazer uma pessoa voltar a procurar você depois. E como que você faz isso? Prestando um trabalho de excelência, prestando um serviço completo. Se você não apresentar um serviço completo para o seu cliente, ele não vai voltar com você depois, ele vai procurar outro. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que o nosso cliente fique sempre com a gente. A gente tem que fidelizar ele. Como você fideliza ele?
trabalhando na base, muito bem trabalhado, você trabalha muito bem. Eu apresento tudo que meu cliente precisa, eu sei, eu vou buscar a informação, tá? Então, aqui eu queria realmente trazer para vocês um pouco dessa base. O que eu preciso saber? Então, só vamos recapitular. Base de cálculo, valor venal, valor de mercado ou negocial. Qual for maior? Tem cidades que não têm o valor de mercado. Então, você vai trabalhar com o quê? Valor venal e negocial, certo? Certo. Aí eu posso ter despesas com... Posso não, né? O cliente terá despesas com ITBI, que você vai usar a mesma base de cálculo para trazer para ele a informação do ITBI. Você vai ter o valor da escritura pública, mesma base de cálculo, aplicação na tabela do cartório de notas, escritura com valor econômico, certo? E aí eu tenho o registro. Quanto é o registro? Mesma coisa, mesma base de cálculo, vou pegar esse valor, aplicar na tabela do registro de imóveis do estado, que eu estou trabalhando aqui com o registro, no caso a cidade de onde está localizado o bem imóvel, e vou aplicar na tabela. Fiz a leitura da matrícula, identifiquei que tem algumas averbações a serem feitas, atualização de cadastro, atualização de estado civil, alguma construção, porque construção também outra aplicação da tabela, não é na parte de registro, na parte de averbação com valor econômico, tá? Não é averbação simples. A averbação simples é um custo, a averbação com valor econômico é outro custo. Como que eu faço o cálculo de construção? É uma outra forma. Você tem que saber tabela do Sindicato de Construção Civil do Estado. Cada estado tem uma. No caso de São Paulo, a tabela é o CUB do Siduscom. Então, cada estado tem uma regulamentação. Atentem-se sempre a isso. Tenham em mente. Ah, tá. Notas eu posso fazer em qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer estado. Beleza, então eu vou usar a tabela de onde eu estou lavrando a escritura. Ótimo, mas qual que é a base de cálculo? Minha base de cálculo é a base do imóvel, negocial, venal, mercado. Aí eu vou, então tá bom, eu já sei calcular custos de escritura. Então agora eu vou para custos de registro. Ah, se eu estou registrando imóvel em São Paulo, eu estou vendendo imóvel de São Paulo, onde eu vou? Eu vou no registro de imóveis de São Paulo. São Paulo tem um monte de registro de imóveis. Vai mudar a tabela? Não vai mudar a tabela. Se alguém te perguntar assim, ah, mas eu tenho como pedir desconto? Ah, mas de uma cidade para outra muda? Eles vão falar, tem cliente que vai falar assim, lógico que muda. Você vai falar assim, não muda. Não muda por que não muda? Tabela é estadual, é lei estadual, tá? Então, não vai mudar de uma cidade para outra. O que eventualmente muda que eu falei aqui hoje? ISS. Tem cidade que é 2%, tem cidade que é 3%, tem cidade que é 5%. Então, essa é uma divergênciazinha que pode dar no preço. Aonde que eu vejo que cidade, quanto que tem a cidade? Aonde que eu vejo? Lá, quando você buscar, por exemplo, no colégio notarial, e você pedir a tabela do estado de São Paulo, vai abrir um monte de tabela. Vai abrir assim, tabela em PDF sem ISS, tabela com ISS de 2%, tabela com 5%, tabela com X%. Registro de imóveis. Se você colocar lá, por exemplo, no estado de São Paulo, quando você abre a tabela lá no site dos registradores, que tem uma tabela completa, e você seleciona a cidade, se você jogar em cada cidade, você vai ver que vai ter uma alteração. O que é essa alteração? É da tabela? Não é da tabela. É do ISS do município que muda, só. Então, é essa alteração que vai dar. Por isso que às vezes as pessoas acham que é diferente de uma cidade para outra. Não é. E registro de imóveis, lembrando, não dá para optar. Registro de imóveis, você tem que registrar a escritura ou o contrato do banco no cartório de localização do bem. Isso não é opcional da parte, como é no cartório de notas, tá? Então, prestem muita atenção nisso, que eles vão perguntar, tem gente que vem perguntar assim, Carol, mas é porcentagem que se cobra na tabela? Não, não é porcentagem.
é faixas, são faixas de valores que você aplica ao final o valor total, tá? Então, é sempre por faixas, não é porcentagem. Pode ser que em outro estado seja por porcentagem? Pode. Aí você vai ter que pesquisar a tabela do estado que você está trabalhando. Pode ser que isso mude também, tá bom? Deixa eu arrumar aqui que estava uma mensagem. É isso mesmo, Daniel, tabela estadual. Sempre lá, o estado que você está trabalhando, notas no registro e aplicar nessas tabelas estaduais. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Gostaria de compartilhar alguma coisa? Não? Então, hoje nós falamos sobre as despesas que o cliente vai ter. Lembrando sempre que isso ajuda na hora da negociação, é importante que vocês saibam. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui, que eu tenha contribuído para que você aprenda um pouco mais sobre esse mundo notarial e registral imobiliário, que faz muita diferença você saber na hora da sua negociação, porque o seu cliente vai te perguntar. Eu recebo perguntas aqui diariamente sobre isso, né? Porque tem várias operações, tem permuta, tem dação em pagamento, tem doação, não é só venda e compra. Então, mas você sabe, aqui a gente falou hoje basicamente de venda e compra, mas se você sabe a base, você aplica na permuta, você aplica numa doação, você aplica em todos os outros formatos de negociação, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês e na terça-feira voltamos com o nosso quadro, Negociação em Foco, e eu espero vocês. Ótimo dia!